Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento bem forte sobre uma espécie de veneno espiritual que estaria ameaçando a igreja e, claro, sobre o seu antídoto surpreendente. Vamos desvendar essa ideia juntos, passo a passo. Então, o nosso roteiro é bem direto. Primeiro, vamos entender o que é esse veneno da mundanidade e suas duas formas. Depois, a gente descobre qual é o antídoto, a liturgia. Entende como ela age na cura e, no final, por que ela é vista como um dom e não como uma conquista pessoal. Bom, vamos lá, começando pelo começo, o diagnóstico do problema principal. A pergunta que norteia o início da nossa análise é essa: será que existe uma ameaça invisível, um tipo de veneno espiritual em ação? A fonte que a gente está analisando diz que sim e que se trata de uma tentação bem perigosa. E essa tentação tem nome: mundanidade espiritual. É um conceito bem interessante que descreve um jeito de viver a fé que, na prática, acaba esvaziando ela de sentido, trocando os valores do evangelho por outros, que não são os mesmos. E toda essa nossa conversa de hoje vem deste documento. É ele que apresenta essa ideia da mundanidade espiritual e que propõe uma solução poderosa, que a gente vai explorar logo em seguida. Agora, vamos um pouco mais a fundo. Essa tal de mundanidade não é uma coisa só. Ela aparece de duas maneiras diferentes, mas que estão ligadas entre si. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, temos o gnosticismo, que basicamente transforma a fé numa coisa super subjetiva, sabe? Algo que fica trancado na razão ou nos sentimentos de cada um. Do outro, o neopelagianismo, que é aquela ideia de que a gente pode alcançar a salvação pelas nossas próprias forças, o que acaba anulando a necessidade da graça e pode levar a um tipo de elitismo, sabe? Meio narcisista e autoritário. E o ponto principal aqui é que isso não é só uma questão de debate teológico. De acordo com a fonte, essas distorções podem trazer consequências bem ruins, devastadoras mesmo, para a vida e para a missão da igreja. Mas se existe um veneno, tem que existir um antídoto, certo? É aqui que a nossa análise dá uma virada, saindo do problema para focar na solução. A boa notícia, segundo o texto, é que não estamos de mãos atadas. Existe um antídoto, que é, por natureza, o mais eficaz contra essas intoxicações espirituais. E o antídoto é esse aí, a liturgia. Simples, direto. Ela é apresentada como a cura fundamental para aquelas distorções do gnosticismo e do neopelagianismo. Mas, atenção, é muito importante entender de que liturgia o texto está falando. Não é só um cerimonial decorativo ou um monte de regras. A ideia aqui é a liturgia no seu sentido teológico mais profundo. A ação de Cristo e da Igreja juntos. Certo, então vamos para a parte prática. Como é que a liturgia funciona como um antídoto? Qual é o mecanismo de cura por trás dela? E essa frase, olha, é perfeita para ilustrar o primeiro ponto. A liturgia é, antes de tudo, comunitário. Totalmente o oposto do subjetivismo gnóstico que isola a pessoa. A celebração litúrgica nos une em um nós. A liturgia, então, nos tira dessa prisão do eu. Porque a ação não é minha ou sua, é de Cristo e da Igreja. Ela nos guia, como uma assembleia, para dentro do mistério, e faz isso usando uma linguagem bem concreta, a do corpo, do espaço, do tempo, o que combate aquela ideia de uma fé só teórica, desencarnada. Agora vamos ver como ela age contra o segundo veneno. Contra aquela autoconfiança toda do neopelagianismo, a liturgia atua proclamando que tudo é gratuito, é graça. E aqui está o ponto central. A celebração litúrgica nos purifica daquela presunção de que a salvação é algo que a gente conquista com o nosso próprio esforço. Ela nos lembra o tempo todo que a salvação é um dom de Deus que a gente acolhe com fé. E isso nos leva direto para a nossa conclusão, que vai aprofundar essa ideia fundamental da liturgia como um presente que a gente recebe. Sabe, participar do rito central da fé não é como ganhar uma medalha de mérito. Não é algo para se gabar diante de Deus ou dos outros. Muito pelo contrário. O começo de toda a celebração nos coloca no nosso lugar, ao nos fazer confessar que somos pecadores. Essa citação resume tudo, né? A única glória possível não está nos nossos méritos, mas na cruz de Cristo. A liturgia nos coloca de novo e de novo nesse lugar de humildade e de dependência da graça. Assim, no fim das contas, a liturgia não é um tipo de moralismo. Ela se revela como o grande dom da Páscoa. Um presente que, se a gente recebe com o coração aberto, com docilidade, tem o poder de renovar nossa vida por completo.
E a gente termina com essa reflexão. A força que nos leva a participar da liturgia não vem de nós, vem do desejo ardente do próprio Deus de partilhar a Páscoa conosco. Isso muda toda a perspectiva. Afinal, a liturgia deixa de ser uma obrigação e passa a ser um convite que nasce do próprio desejo divino.